Hoje é que dia? 17. Então vamos lá, vamos dar continuidade então ao cálculo, a determinação de volumes aí de sólidos por meio das integrais triplas. Vou fazer mais um exercício para a gente relembrar lá e praticar um pouco o cálculo do volume utilizando integrais triplas em coordenadas cilíndricas, e depois a gente faz algumas com integrais triplas em coordenadas esféricas, beleza? Então copiem aí. Determine o volume do sólido limitado por z igual 9 menos x quadrado menos y quadrado, e z igual a 1 mais x quadrado mais y quadrado. Os dois sólidos aqui são paraboloides, tá? A diferença é que um estará limitando superiormente e o outro limitando inferiormente. Eu vou representar aqui no GeoGebra para que vocês vejam como que fica a região limitada pelos dois. Ainda não está aparecendo para vocês, né? Ou já está? Não, ainda não aparece. Não, ainda não. Que estranho, nada ainda? Não, nem pra mim aqui não tá. Agora já tá dando pra ver, professor, a tua tela. Ah, tá, beleza. Agora vocês estão vendo o GeoGebra? Isso, agora dá pra ver. Dá, beleza. Então vamos representar esses dois sólidos. A Emily tinha perguntado na aula passada sobre o paraboloide. O paraboloide então sempre vai ser um número e depois menos e menos, né? Esse menos, ó, vamos observar aqui como que fica. Z igual a 9 menos x quadrado
Não, agora tá travando tudo, uma maravilha. Menos x quadrado, menos... Não, travou. Então, o paraboloide, ele vai ter a concavidade voltada para baixo quando a gente tiver esse caso do menos x quadrado menos y quadrado, que é o 9, que vai determinar daí o limitante superior, e aí menos, se a gente imaginar esse x quadrado e y quadrado entre parênteses, é o menos em evidência, 9 menos x quadrado mais y quadrado. Então, o 9 sempre vai indicar o limitante superior, então é o ponto mais alto no eixo Z, e aí o menos indicando que a concavidade desse paraboloide será voltada para baixo. O segundo é Z igual a 1, e aí com mais agora, mais x quadrado mais y ao quadrado. Daí vejam que o outro também é um paraboloide, só que com a concavidade voltada para cima. Tá? Então, 1 ele vai indicar o que nesse caso? Ele vai indicar o limitante inferior do paraboloide, tá? E a concavidade de 1 mais a concavidade voltada para cima. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o eixo Z, ver se eu consigo. Então vejam. Pera aqui. Ih, caiu. O outro que estava apresentando caiu, né? Deixa eu só esperar voltar aqui porque eu tô gravando pelo outro. Bom, entenderam então os dois paraboloides? Então esses dois paraboloides eles se cruzam. Aqui eu já tenho a representação, já tenho destacado com o vermelho mais forte a intersecção entre os dois. Não sei se tá aqui, mas a gente não tá vendo. Pra mim também não. Ah, é que não tá... Peraí, não tá compartilhando mais.
Agora foi? Agora sim. Sim, agora a gente tá vendo. Tá, então vejam que a intersecção entre os dois paraboloides, um com a concavidade voltada para baixo, outro voltada para cima, gera um outro sólido que parece aí um ovo de Páscoa, né? Então é dessa região aí que nós precisamos calcular o volume. Tudo bem? Então, pensando, e aí vocês vão usar a mesma estratégia que a gente viu na aula passada. Para montar as integrais triplas... Deixa eu rodar esse negócio aqui de novo. Para a gente utilizar, então, as integrais triplas, a gente precisa do quê? A gente vai, nesse caso, a gente vai desenvolver também coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai ter lá r, dz, dr, dθ. E os intervalos de integração é a nossa preocupação. Então, o z, ele vai variar do que ao que? E aí a gente tem que pensar que o z ele vai variar da função que estiver limitando inferiormente até a função que estiver limitando superiormente. Quem está limitando isso daqui superiormente? É o paraboloide com a concavidade voltada para baixo. Quem está limitando inferiormente? O paraboloide com a concavidade voltada para cima. O raio. Professor, a parte que a gente está querendo medir é a parte de baixo, então não é onde é aquela intersecção entre os dois. Não, o que a gente quer calcular é o volume da intersecção. É a região limitada pelos dois paraboloides. Essa que está destacada de vermelho. Que parece um ovo de Páscoa daí. Consegue ver uma parte destacada mais forte? Sim, sim. Ok, então, por isso que a gente tem que pensar assim, no eixo, os intervalos de integração para z sempre será o que estiver limitando no eixo z superiormente e o que estiver limitando inferiormente no eixo z também. E nesses casos, o que acaba limitando é a própria curva. Então, o próprio paraboloide está limitando superiormente, e aí o paraboloide com a concavidade voltada para baixo, que é o 9 menos x² menos y², e o que limita inferiormente é o outro paraboloide, com a concavidade voltada para cima. Na aula passada, o que a gente fez foi a mesma coisa. Nós fizemos dois exercícios. Os dois, a ideia é a mesma. Né? Os intervalos de integração de z são o que está limitando inferiormente e o que está limitando superiormente. No primeiro exercício que a gente fez, o que limitava inferiormente era z igual a 0 e o que limitava superiormente era z igual a... Era um número, né? Deixa eu ver aqui qual que era. Z igual a b. Era 4, né? Tá. Era o b, né? Que limitava superiormente. Por isso que ficava de 0 até b. Porque era um plano passando por B, né? Ali no eixo Z. E aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente tem essas equações, a equação dos dois paraboloides. Bom, vamos já pensar nos intervalos de integração para o raio. O raio, ele está variando de quanto a quanto? O que vocês acham? Eu queria girar aqui, mas está travando. De 1 menos r² a 9... Não, de 1 mais r², de 9 a menos r²? O raio? O raio... Não, é que isso que você está pensando... Desculpa. Isso já é a conversão das equações dos paraboloides para coordenadas polares, né? Isso. Mas o raio... A gente tem que pensar no raio, aí a gente pode olhar aqui pro plano XY mesmo. Ó, eu vou destacar ele aqui ele vai ficar um pouquinho azul. Estão vendo? Nesse plano, o raio está variando de quanto a quanto? Como ele... De 0 a 3? De 0. Tá, ele vai começar no 0. Agora, o limitante superior, a gente tem que pensar, será que vai ser 3? Como que eu vou saber, nesse caso, qual que é o raio, o limitante superior para o raio?
Porque o 0 é o limitante inferior para ambos, né? Para os dois. Então, ok. Vai começar no 0 e vai até qual número? Porque o 3, ele é o raio pro paraboloide que está limitando superiormente. Mas isso não significa que esse vai ser o limitante superior para o raio do sólido formado pela intersecção dos dois paraboloides. É esse o cuidado que tem que ter nesse caso aqui. Tá? Esse é um caso diferente dos outros dois, porque aqui a gente vai ter que olhar a intersecção dos dois paraboloides. Tá? Então, como que a gente faz isso para determinação do raio, né, do limitante superior para o raio? Eu preciso saber... Vamos ver se vocês conseguem... Eu acho que eu vou representar isso no quadro. Não sei se vai ficar... Vocês vão conseguir visualizar aí no GeoGebra. Mas vamos tentar. Ó, olhem só para a intersecção, que é esse ovo de Páscoa que fica aqui no meio, né? Tá mais vermelhinho. Percebam, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a gente tem que o círculo em questão para determinação dos limitantes do raio vai ser o círculo que está exatamente na ligação dos dois. Para mim aqui eu consigo ver esse círculo, né? Ele fica um pouco destacado. Ô, professor. Pode falar. Você não quer tentar mudar a cor de um deles, pelo menos lá no cantinho onde tem a bolinha, e clicar em cima e ver se dá pra mudar de cor? Sim, vamos ver. Que ver. aí talvez dê pra diferenciar uma... Tá. Peraí que eu não tô conseguindo. Vamos ver se... deixa eu mudar aqui mesmo. É mais fácil. Ele não tá mudando. Não sei se é porque tá com o mesmo Z. Mas eu vou representar isso no quadro. Agora foi. E vejam se melhorou. Agora fica meio que um... Peraí. Fica um roxinho, estão vendo? A região que ficou roxa é a região que a gente quer calcular o volume, que é a intersecção entre os dois sólidos. E essa parte que liga aqui, ó, a parte de cima com a parte de baixo, é o círculo que nos interessa, porque é o círculo comum aos dois. Agora vocês conseguem visualizar? Agora foi melhor. Sim? Então tá. Então nesse círculo que liga a parte de cima com a parte de baixo, esse círculo aqui, ele tem qual raio? Essa que é a questão agora. Tá? Vou aqui pro 4.
Vocês estão vendo o quadro? Uhum. Só um pouquinho. Agora não tá aparecendo aqui pra mim no computador. Deixa eu só sair. Tá. Agora sim. Bom, então, o que a gente tem é um paraboloide limitando superiormente. E um paraboloide limitando inferiormente. O que nos interessa aqui é o círculo comum aos dois, essas duas partes aqui, a esses dois paraboloides. É exatamente nesse ponto que eles se tocam, que eles se cruzam. Então é o mesmo ponto, é o mesmo círculo para os dois paraboloides. Então, qual é o raio desse círculo aqui? A estratégia que a gente vai utilizar para determinar isso é igualar a equação dos dois paraboloides. Então, a gente faz 9 menos x² menos y² igual a 1 mais x² mais y². Sempre quando a gente iguala, o que a gente vai encontrar é exatamente a intersecção dos dois objetos. Por isso que a gente iguala. E vamos desenvolver isso daqui. Eu vou, então, passar o menos x² para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado direito, menos y² para o lado direito também, e 1 para o lado esquerdo. Então, o que a gente tem é 9 menos 1 igual x² mais x² mais y² mais y². 9 menos 1, 8. X² mais x², 2x², mais y² mais y², 2y². Vou dividir a equação toda. Ô, professor. Pode falar. Aí a gente pode, tipo, igualar uma equação a outra, porque a gente está considerando que eles estão numa intersecção e nesses pontos eles estão em comum, como fosse isso, né? É isso. É pra gente descobrir beleza. Quais são esses pontos comuns aí. Tá, obrigada. Então, dividindo tudo por 2, fica... Eu vou colocar 2x², essa parte aqui já à esquerda, tá? Então, vai ficar x² mais y² igual a 4. Isso aqui é o quê? É a equação de uma circunferência... De raio 2? Como? Raio 2? Isso. De centro 0, 0 e raio igual a raiz de 4, que é 2. Então, esse círculo, que é a intersecção entre os dois paraboloides, tem raio 2. Então, os intervalos de integração para o raio serão de 0 a 2, tá? E depois fica faltando a variação do ângulo. O ângulo vai variar de quanto a quanto? 2π a 0? Isso, de 0 a 2π. Então a gente já monta a nossa integral. Integral tripla r dz dr dθ. O z variando de... qual que é o limitante inferior? 1 mais x² mais y². Convertendo isso daqui para coordenadas polares, fica 1 mais r².
até o limitante superior, que é dado por 9 menos x² menos y². Se eu colocar o menos em evidência, a gente tem 9 menos x². Acho que é bom fazer esse, né? Vou fazer aqui do lado. Ó, coloco o x² e o y². Desculpa, coloco menos em evidência. E aí dentro do parênteses fica x² mais y². x² mais y² é r², então a gente tem 9 menos r². Então o limitante superior é dado pela equação 9 menos r². O raio variando de 0 a 2 e o ângulo variando de 0 a 2π. Desenvolvo essa integral aqui. 5 minutinhos. Nessa sequência y, dz, dr, dθ? Isso, pode ser nessa mesma sequência aí, porque vai dar bom. Na aula passada a gente tinha comentado essa questão da ordem. Eu não sei se a gente teve tempo para falar sobre como perceber que a ordem tá ok e que vai dar certo, né? Que vai dar tudo certo. É você olhar sempre o seguinte. Aqui no caso, se eu deixar dz, dr, dθ, eu vou começar integrando em relação a z. Se eu vou integrar em relação a z, o que vai acontecer aqui? O r vai aparecer um z, e aí a gente vai colocar 9 menos r² e 1 mais r², esses limitantes, no lugar de z. Ou seja, eu vou fazer com que apareça o r aqui na expressão, na nova expressão. E aí, beleza, por quê? Porque logo em seguida eu já vou integrar em relação ao raio. Se eu vou integrar em relação ao raio, então eu vou conseguir desenvolver e fazer com que o raio ele já suma. Porque depois eu vou substituir por números conhecidos. Tá? E depois, integrando em relação ao ângulo, vai ficar o número real, até aqui vai ficar o número real, depois vai aparecer o θ, e aí eu vou substituir por esses valores reais aqui também. O que não pode acontecer é eu integrar em relação a uma variável e depois aparecer uma outra variável, porque daí eu não vou conseguir eliminar ela mais para frente. Então o resultado final ele nunca pode ficar com uma variável, tipo, dependente dela. A gente não deixa dependendo de alguma variável, porque o nosso objetivo é descobrir o número real, né? Errado não está, mas não ajuda em nada daí. Porque se eu começar integrando isso aqui, por exemplo, em relação ao raio, o que vai acontecer? Eu vou fazer r² sobre 2, vou substituir por 0 e 2. Quando eu for integrar em relação ao z, o que vai acontecer? Eu vou incluir a variável z, vou substituir pelos limitantes, e eu vou fazer voltar a variável r, né? E ela nunca vai sumir, porque eu já integrei em relação a r. Ô, professor, Oi. Mas não é para integrar o r primeiro? Não, é para integrar integrar o r, mas em relação ao z. O r aqui ele vai ser integrado como uma constante. Então, tipo, antes de tudo não dá para chegar e colocar integrar o r e deixar r² sobre 2. Não, porque daí, tem sempre a referência para saber em relação a quem você vai integrar não é o que está aqui, é o que está aqui. É o dz que te indica isso. Se eu tenho o dz primeiro, eu vou começar integrando em relação ao z. Bom, se aqui só tem um r, então esse r é constante. Aí, integral de uma constante em relação à variável z é só acrescentar a variável z, né?
Ô, professor, então, digamos, eu posso analisar assim, eu tenho os limitantes inferior e superior, aí eu olho para eles e vejo, tipo, eu tenho uma variável DZ, e dentro da DZ, os limitantes ali, tanto de cima como de baixo, tem a letra de uma outra variável, que não seja dele. Então, eu vou tentar começar para dele para tentar eliminar aquela. Exatamente. Isso mesmo. Tá bom, beleza, obrigada. Tempinho aí para vocês chegarem no volume. Alô? Oi, Luiz. Vocês fizeram um orçamento para mim essa semana. Eu queria saber se pode ser feito o serviço hoje. Amanhã você recebe? Tá bom. Amanhã ou tarde você... Pode ser de manhã, por favor. Mas ele está em dinheiro. Não fala baixinho. Enquanto vocês chegaram? A minha deu 16 Quase terminando. Ok. Vamos lá então. Integral de R em relação a Z, R, Z. E aí substituindo pelos intervalos de integração. Então substituindo pelo limitante superior a gente tem R que multiplica 9 menos R ao quadrado menos R que multiplica 1 mais R ao quadrado. Desenvolvendo aqui 9R
menos R ao cubo menos R ao cubo. R ao cubo menos R ao cubo menos R ao cubo menos 4R ao cubo, 9R menos R mais 8R. Vão acompanhando comigo aí. Agora vamos para integral em relação ao raio. Então, integral... Não é 2, professor? Hã? 2R ao cubo, né? Isso, obrigado. Estou olhando aqui para o expoente. Menos 2R ao cubo. Menos 2R ao cubo mais 8R. Isso aí. Então, integrando em relação ao raio. Aí sim, aqui a regra da potência, né? Então, soma uma unidade no expoente, divide por essa soma. Então, integral de menos 2R ao cubo, menos 2R à quarta sobre 4, mais 8R, aqui soma uma unidade no expoente, 2 sobre 2. E aí dá para simplificar, né? Fica menos R à quarta sobre 2, mais 4R ao quadrado. E é isso aí variando de, eu vou colocar aqui, variando de 0 a 2. Substituindo, o 0 não precisa substituir, porque vai zerar tudo isso daqui. Então eu substituo pelo 2. Se o quadro estiver um pouquinho escuro, vocês me avisem daí. Para mim parece um pouco escuro. Então 0 não precisa, substituindo por 2. Menos 2 à quarta sobre 2, mais 4 vezes 2 ao quadrado. 2 à quarta dá 16, então 16 dividido por 2, 8, então menos 8, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16, menos 8 mais 16, 8 positivo. E aí esse 8 a gente vai integrar agora em relação ao θ. Então, integral de 0 a 2π de 8 de θ é igual a 8 θ, né? Só acrescentar a variável. Substituindo os intervalos de integração, o 0 não precisa, substituo só pelo 2π. 8 vezes 2π igual a 16π. Acertaram? Micael, vi que acertou. E os demais? Conseguiram fazer? Professor, Sim. ali em cima, onde deu 2, menos 2R ao cubo mais 8R, podia dividir por 2? Onde tem menos 2R... Aqui? Isso. Aí eu dividi menos 2R ao cubo mais 8R ao cubo e dividi por 2. Aí depois eu só seguir. Uhum. E aí? E deu a mesma coisa? Na verdade vai dar metade, né? Vai dar 8. Pi. Então, é que aqui a gente não tem uma equação para fazer isso. Porque isso a gente faz quando a gente tem uma equação. Quando a gente já tem uma expressão igualada a alguma outra coisa. E aí a gente divide ambos os lados da igualdade pelo mesmo número, ou multiplica pelo mesmo número, ou soma dos dois lados, ou subtrai dos dois lados. Porque daí você mantém a igualdade, você mantém o equilíbrio ali da equação. Nesse caso, a gente não tem uma equação, a gente tem só uma expressão algébrica. Poderia fazer isso que você fez, mas lembrar daí de multiplicar depois por 2, né? Vou ter colocado 1,5 antes, né? Aí depois eu já lembraria de multiplicar por 2. Porque basicamente o que você fez foi dividir por 2 significou ter colocado um 2 para fora da integral, né? Sabe quando a gente coloca... Se a gente tem, por exemplo... Vou fazer aqui do lado. Sim, entendi já. Entendeu? Tá. Então beleza. Por isso que daí no resultado final... Você pode fazer isso, mas aí o resultado final tem que
lembrar de multiplicar. Muito bem. É isso sobre coordenadas cilíndricas. Vamos para agora falar sobre coordenadas esféricas. Eu vou fazer uma já, que é um pouco mais complexa. E aí vai dar tempo de fazer só ela, porque ela é um pouquinho grande. Posso apagar aqui o quadro? Pode. Gente, o Meet, ele tá com alguma frescura agora de que tá gravando só a reunião tá sendo só de 1 hora. Como se já não bastasse, né, eles terem tirado a opção de gravar. Então vai acabar em 10 minutos, mas daí eu vou abrir de novo uma outra sala e aí eu mando pra vocês, tá? Então se cair, não se assustem. Daqui 10 minutos. O senhor não acha melhor desligar agora já, tipo, para não cair no meio da explicação? Pode ser. Que já começa para integrar as triplas, né? O Mika vai falar que não conseguiu entrar depois e vai sumir, professor. Longe de mim fazer isso. Vamos lá, então. É bom que eu já gero uma gravação também aqui. Então tá, pessoal. Eu vou mandar daí, vou fechar aqui, vou abrir de novo e mandar pra vocês lá no grupo. Até daqui a pouco.